Esse podcast é um oferecimento da AES Brasil, acelerando juntos o futuro da energia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito e este é mais um podcast da Megawatt. Mais uma vez, o tema do episódio de hoje é a COP26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E a nossa convidada da vez é Elbia Ganum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica, que está lá em Glasgow, na Escócia. Em meio a uma agenda intensa de reuniões com executivos e governantes, ela encontrou um tempo para bater papo conosco e contar um pouco das suas impressões e expectativas com relação ao evento, principalmente na área de energia. Espero que gostem! Bom, Elbia, muito obrigado por participar aqui do nosso bate-papo, obrigado pelo tempo que você encontrou na agenda aí da COP. Queria saber um pouquinho já suas primeiras impressões da COP, do que você tem visto aí, do que você esperava, está atendendo às suas expectativas, está superando sua expectativa? Oi, Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade de falar das minhas impressões sobre a COP. É claro que acho que a gente espera bastante dessa COP, até porque ela é, de fato, a COP mais importante depois da COP de Paris, né? E isso já tem 6 anos. Então, o mundo todo está olhando para essa COP e a frase que tem sido utilizada aqui é tempo de entrega. Nós já prometemos bastante lá na COP de Paris e agora a gente tem que entregar. E entregar é o verdadeiro X da questão. Então, nem tem dúvidas a respeito de mudanças climáticas. Uma outra expressão que tem sido muito utilizada é chega de blá, 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 vamos resolver a questão. E como que você resolve a questão? É isso que tem sido tratado. A COP ela tem várias temáticas, então ela tem dias dedicados a temas. Ontem, por exemplo, foi o dia das finanças, do financiamento. Hoje, o dia da energia. Nós tivemos o primeiro e segundo dia, que foram os dias mais importantes, assim, quando a gente fala de governança, liderança, que os governos são mais de 170 países na discussão das mudanças climáticas e fazendo parte da discussão. Então, foram 2 dias intensos com os principais presidentes do mundo e eu gostei muito de ouvir as principais lideranças dos países sobre a questão das mudanças climáticas. Eles têm uma clareza absoluta do que deve ser feito para chegar até lá e qual é esse até lá, né? O Net Zero 2050. Então, o que está colocado em questão? Como que você vai alcançar esse net zero? E aí a energia, que responde por 26% das emissões globais, tem um papel muito relevante na discussão, por isso o dia de hoje reservado para falar de energia. Mas voltando para a discussão global das emissões e o que o mundo espera. O mundo espera realmente que agora as coisas precisam ser feitas. Então, não basta você dizer que tem um objetivo de net zero, de reduzir tantos por cento das emissões até o ano tal, ou reduzir o desmatamento. Além de você dizer que vai fazer, você tem que dizer o que você vai fazer e o dia que você vai entregar, qual é o recurso que você vai utilizar. E nessa discussão de utilização do recurso, os países em desenvolvimento têm um papel muito relevante e eles foram ouvidos, tá? Eu me lembro que na COP de Paris, a grande questão colocada na mesa pela África do Sul, pela Índia, pela China e pelo próprio Brasil é o seguinte: ok, vamos fazer a transição energética, vamos fazer o net zero, mas nós, países em desenvolvimento, nós precisamos de ajuda dos países desenvolvidos. E o que eles trouxeram? No primeiro dia, o próprio Boris Johnson disse, olha, nós estamos colocando dinheiro na mesa. Então, se falta recurso, nós vamos trazer recursos para que esses objetivos sejam alcançados. Então, o Boris Johnson resumiu muito bem. Ele falou, olha, temos necessidade de fazer, estamos com a bomba relógio que vai explodir hoje à meia-noite
Então, temos que fazer, ninguém tem dúvida. Nós precisamos de tecnologia, nós temos tecnologia para isso, e a que não temos hoje, nós estamos desenvolvendo. Nós temos dinheiro para isso e vamos colocar esse dinheiro à disposição de quem precisa para fazer isso. E nós precisamos de uma governança global para fazer. E talvez a grande complexidade agora esteja envolvida nessa governança global, de como fazer, de como organizar e, principalmente, de como fazer, de fato, os países buscarem e alcançarem esses objetivos de net zero. Neste aspecto, ontem o Boris Johnson falou uma coisa muito importante, porque uma jornalista perguntou para ele: ministro, mas a gente sabe que as empresas de óleo e gás, elas são muito importantes, que o setor de óleo e gás é muito importante. Como você tem certeza que os países realmente vão alcançar esse net zero? Ele falou, porque o mercado financeiro está dizendo que quer ativos com emissão zero. O mercado financeiro está intolerante com as emissões. E o mercado financeiro vai editar as regras para isso. Os financiamentos estarão voltados para ativos que sejam ativos de baixo carbono. Então, com essa ordem do mercado financeiro, a gente acredita que isso pode acontecer. Tem uma coisa que nós esperamos muito, e isso foi objeto até de uma entrevista que eu dei ao canal Energia, é que uma coisa que interessa muito para o mundo e que realmente, na minha opinião, vai fazer esse encontro do objetivo lá em 2050, que é a precificação do carbono, a efetiva criação do mercado de carbono. Então, o que é que nós, líderes, né, que estamos aqui discutindo e entendemos a discussão, estamos esperando? Que saia daqui uma diretriz para o mercado de carbono, e isso foi dito pelos principais presidentes do mundo. Eles foram embora, né, ficaram 2 dias aqui, deixaram as equipes trabalhando, assinaram alguns acordos tais que o Brasil também assinou, como foi a redução em 30% do metano até 2030, e também acabar com o desmatamento ilegal. O Brasil fez essa promessa, o que para muitos não é nenhuma vantagem, porque acabar com o desmatamento ilegal, aliás, ele nem deveria existir, porque você vai acabar, né? Mas agora a gente espera que os técnicos, que as equipes estruturem o como chegar. Eles já disseram, vamos fazer, vamos... E o 30% está associado ao CH4, que é o metano. Então, agora está a parte de detalhamento e está a parte que eu espero, assim, com muita ansiedade, que é o resultado associado ao mercado de carbono. E você mencionou do dia específico da energia, né? Do que foi discutido hoje, do que você vai trazer na mala, do que você vem, que você acha que já vai ter de mudança que a gente vai ver no mercado de energia no Brasil? O Dia da Energia, ele foi muito interessante. Infelizmente, eu não pude acompanhar tudo, porque eu estava em vários painéis hoje. Hoje foi o dia que eu bati recorde de painéis, eu tive 3, comecei bem cedo. Mas o que nós estamos discutindo de energia, tá? Alguns países estão trazendo de volta o tema da nuclear, investimento em nuclear, porque nuclear, embora não seja renovável, é uma energia limpa, e eles estão trazendo essa temática. Não a Alemanha, mas a França, a Agência Internacional de Energia tem trazido o tema forte, e o Brasil é bom nisso, né? A gente é o 6º maior produtor de urânio. Então, a temática da nuclear deve voltar forte, principalmente no cenário de 2040, 2050. O cenário forte de renováveis como solar e eólica. E no caso da eólica, como o Brasil é um país que serve de exemplo para a questão do leilão, hoje, dos 3 painéis que eu participei, eu tive que explicar bastante como que o Brasil alcançou essa evolução da energia eólica, hoje a 2ª fonte do país, uma fonte altamente competitiva, conteúdo nacional. Então, há um forte, assim, viés para os investimentos em eólica, mais forte, inclusive, até que solar em muitas situações, e a eólica offshore. Amanhã vai ser o dia em que o GIUEC, né, que é a Associação Global de Eólica, que eu sou vice-presidente, nós vamos efetivamente fazer o manifesto offshore.
Nós estamos juntando várias economias do mundo, e aí os países desenvolvidos e os países emergentes, para fazer um manifesto global, porque os estudos da Agência Internacional de Energia demonstram que nós temos que aumentar em 5 vezes os investimentos atuais de offshore quando a gente está falando de mundo. É claro que o Brasil é uma situação à parte, mas o Brasil está participando dessa colisão global. O ministro Bento Albuquerque está conosco aqui desde terça-feira. Ele já falou em alguns painéis que em dezembro nós já teremos o decreto que trata das diretrizes básicas para a regulação de eólica offshore. Hoje, nos painéis que participei, eu tive a oportunidade de dizer isso aos investidores. Então, isso é muito bom. Agora, eu estive no último painel no Reino Unido, que, aliás, foi um painel muito interessante, que ele teve uma abertura com o vice-presidente do Banco Mundial, e o fechamento do painel foi com a vice-presidente do IFC, e eles dizendo que tem recursos para os países emergentes, para os países em desenvolvimento, para financiar projetos offshore. Então, essa é uma ótima notícia, nós estamos voltando muito satisfeitos daqui de saber que hoje nós podemos, sim, acessar recursos para fazer investimentos em eólica offshore, em renováveis de forma geral, mas um ponto que me deixou muito contente também é a possibilidade que os governos estaduais, está havendo uma forte coalizão dos governos estaduais aqui na COP, vários governadores, eu recebi alguns aqui no stand do GEOEC, que eles vão poder buscar recursos para fazer a transição energética estadual. O caso do Rio Grande do Sul, estive com o governador Eduardo, fazer o phasing out do carvão, por exemplo. Então, essa é uma notícia ótima, eu vou voltar e vou colocar na mala a possibilidade de buscar recursos de organismos multilaterais, muitos investidores privados interessados em investir em energias renováveis do Brasil e investir no Brasil. Nós vamos voltar bastante satisfeitos com as conexões que fizemos aqui. Inclusive, essa notícia da questão do Reino Unido, de recursos, né? Vocês já estão em paralelo, a COP com a Brasil Wind Power, né? Você já vem com uma notícia muito boa para o setor de energia eólica no Brasil, né? Com a possibilidade de recursos. Eu venho. Né? Qual o paralelo que a gente pode fazer entre os dois eventos? A ponte é muito interessante porque o evento, o Brasil Wind Power, até tendo em vista que ele ocorreria ali no final da COP, ele vai tratar da emergência climática. É isso, é essa a pauta do mundo, né? Então, no contexto de emergência climática, como que nós podemos pensar em alcançar o Net Zero 2050 e como que o setor de energia é capaz de ajudar nesse processo de transformação, é a transformação global, a transformação de como o setor produtivo sai de uma economia de carbono para uma economia de baixo carbono. Saímos da economia do petróleo para uma economia do hidrogênio. Então, nós vamos falar de novas tecnologias, como hidrogênio verde, vamos falar de baterias, vamos falar de projetos híbridos e vamos falar fortemente da questão do ESG, né, que são os ativos e as empresas que estão investindo fortemente em ESG, vamos falar de mercado livre. Então, a conexão é perfeita. Tudo que eu tenho ouvido aqui demonstra que no Brasil e a Abeólica, o Brasil Wind Power, está no caminho certo, está fazendo a discussão certa e num ambiente muito adequado. Eu percebi um espaço muito grande aqui na COP para o Brasil, dada a riqueza que o Brasil tem em recursos renováveis, dado a capacidade que o país tem para atrair investimento. E esse talvez seja um ponto que tenha me desapontado um pouco, é claro, eu preciso esperar a COP terminar. Eu não senti por parte do governo federal, assim, né, da União, um papel muito forte no sentido de entender a oportunidade que o Brasil tem de ser uma liderança global em energia renovável e fazer toda a transformação da economia a partir de investimentos também em energia. Então, isso eu fiquei um pouco desapontada, mas naturalmente eu vou esperar
o fim da COP para poder concluir o meu desapontamento. Mas isso é a parte do governo federal, porque do governo estadual e também das empresas privadas, eu vejo um papel muito relevante, principalmente das instituições. Instituição como a Beólica, como o GIUEC, como os institutos do clima, os institutos de sustentabilidade do Brasil, estão todos aqui e exercendo um papel muitíssimo relevante e não estão deixando o Brasil passar vergonha. Muito pelo contrário, nós estamos posicionando o Brasil como uma grande economia e uma economia de baixo carbono. Para fechar, qual o saldo que você faz da COP e justamente o que você acha que fica em aberto ainda para o futuro? Eu acho que agora o que vai ficar em aberto é a efetividade das ações. O desenho parece bastante adequado, ele vai ficar fechado com as diretrizes para o mercado de carbono, que eu espero que ela ocorra nos próximos dias, e aí vai faltar a efetividade mesmo, de como que nós vamos aplicar isso. A gente sabe que o Brasil, do ponto de vista da energia, a gente parte de uma posição para a transição energética muito favorável. Nós estamos no primeiro lugar e o quinto lugar está muito longe da gente. Então, a gente sabe que, do ponto de vista energético, a nossa lição de casa é razoavelmente fácil. Mas a gente tem a questão do desmatamento que precisamos resolver e outras questões a serem resolvidas, mas eu estou realmente satisfeita e muito feliz com o resultado de tudo que eu vi aqui. Muito bom, Elbia. Obrigado, parabéns aí pela sua participação, né? Uma embaixadora brasileira aí que a gente está acompanhando suas ações, muito legal, parabéns, sucesso. Sou aqui como a embaixadora dos ventos. Parabéns. Obrigado. Tá bom, Rodrigo, obrigada. E este foi mais um podcast da Megawatt. Até a próxima, pessoal!